Seja bem-vindo a este espaço sagrado de paz e reflexão. Hoje, convidamos você a uma jornada profunda através das Escrituras, buscando um refúgio para a alma e um alívio para o coração. Enquanto o mundo exterior clama por sua atenção, vamos juntos encontrar a voz da verdade, da proteção e da esperança na Palavra de Deus. Preparamos uma seleção especial de textos, a segurança dos Salmos, a consolação de Isaías e os ensinamentos atemporais do nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Encontre a sua posição mais confortável, respire profundamente e permita que cada palavra cure, conforte e prepare você para um sono tranquilo e reparador. Sinta a paz em sua alma. Começaremos nossa jornada com uma seleção de salmos que nos lembram da constante presença, proteção e fidelidade de Deus. Permita que estas palavras acalmem sua mente e renovem sua confiança. Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos, capítulo 27. Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me espiam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos, capítulo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios, de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor,
dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nenhum deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmos capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos capítulo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Antes acalmei e aquieti a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como a criança desmamada, assim está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Acalme seu coração. Os salmos são canções para a alma, cheias de confiança e fé. Qual desses salmos mais tocou seu coração neste momento? Você se sente como a ovelha do Salmo 23, guiada e protegida pelo bom pastor? A promessa de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza traz paz à sua ansiedade? No Salmo 91, o que significa para você habitar no esconderijo do Altíssimo? O Salmo 131 fala de aquietar a alma como uma criança. Que preocupações você precisa entregar a Deus para encontrar esse tipo de descanso? Permita que a certeza da proteção e do cuidado de Deus preencha seu ser, dissipando todo o temor. Agora, vamos mergulhar nas profecias de Isaías, um livro repleto de esperança, promessas de restauração e a certeza do consolo divino, perfeito para nutrir a alma. Isaías capítulo 35. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disso.
E o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também exultará com alegria e com canto. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Isaías, capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que é tortuoso se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, porquanto a boca do Senhor o disse. Vós que diz, clama, e ele disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ó Sião, anunciador de boas novas, sobe a um monte alto, ó Jerusalém, anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeiros e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro, que o ensinasse? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo da balança. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para acender o fogo, nem os seus animais para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as reputa menos do que nada e vaidade. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que semelhança o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e solda-lhe cadeias de prata. O pobre, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodreça. Ele busca um artífice sábio para lhe preparar uma imagem de escultura que não se mova. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi anunciado? Ou nunca considerastes os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, e os seus moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em vaidade os juízes da terra. Mal se plantam, mal se semeiam, mal se arraiga na terra o seu tronco, já se secam, e o vento os leva como a pragana, e o turbilhão os leva como a folha seca. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por número o seu exército.
quem a todas chama pelo seu nome. Por causa da grandeza da sua força e do seu forte poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 41. Calai-vos diante de mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem despertou do Oriente o justo e o chamou para que o siga? Ele entrega as nações diante dele e sujeita a reis. Ele os dá a sua espada como pó e ao seu arco como pragana arrebatada pelo vento. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os ilhéus o viram e temeram. Os fins da terra tremeram e se achegaram e chegaram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: esforça-te. Aí o artífice animou ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: boa é. Então com pregos o firmou, para que não viesse a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e perecerão os que contigo contenderem. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada e a coisa que não é. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó verme de Jacó. Ó povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudo, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás em pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te glorificarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes. No meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a acácia, e a murta, e a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, o olmo e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Isaías capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que darei homens por ti e os povos, pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dai ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as coisas passadas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e ouçam e digam: é verdade.
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Assim vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão operando eu. Quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia e a todos os fujões farei descer, como caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que abre o caminho no mar e vereda nas águas poderosas, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e nunca se levantarão. Estão extintos e apagados como um pavio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que me louve. Todavia tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas cansaste-te de mim, ó Israel. Não me trouxeste as ovelhas dos teus holocaustos, nem me glorificaste com os teus sacrifícios. Não te carreguei com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste com dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fartaste. Antes, me fatigaste com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. Faz-me lembrar. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema, e Israel às injúrias. Isaías, capítulo 55. A vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, e farei convosco um concerto eterno, as firmes beneficências de Davi. Eis que o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque, com alegria, saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exultarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e, em lugar da sarça, crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, e por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes,
a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E estarão ali, e apacentarão os vossos rebanhos os estranhos. E os filhos do estranho serão lavradores e vinhateiros vossos. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar de opróbrio, exultareis na vossa parte, por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e a iniquidade, e lhes darei o seu galardão em verdade, e farei com eles um concerto eterno. E a sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus renovos no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão, que são semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Respire profundamente e sinta a força das promessas de Deus em Isaías. Qual profecia de Isaías mais ressoa com você agora? A consolação para o coração cansado? A promessa de que Deus estará contigo nas águas e no fogo? Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Que área da sua vida precisa dessa renovação de força? O convite de Isaías: vinde às águas, sem dinheiro e sem preço. O que ele significa para sua busca por satisfação e vida espiritual? A missão do Messias em Isaías é restaurar os contritos de coração. Você se sente restaurado por essas palavras de esperança? Permita que a esperança e o consolo de Deus, proclamados por Isaías, invadam seu coração e dissipem toda a tristeza. Finalizaremos nossa meditação com alguns dos mais belos e transformadores ensinamentos de Jesus, extraídos dos evangelhos de Mateus e Lucas, começando pelo Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que anular um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas qualquer que os guardar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do grande conselho, e qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a se cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar: sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim também os publicanos? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, pela sua ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus as dará àqueles que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Respire profundamente e interiorize os ensinamentos do Sermão da Montanha. Em Mateus, Jesus nos ensina sobre a oração, o jejum e a esmola, destacando a importância da sinceridade e da motivação correta. Como você pratica essas disciplinas em segredo com Deus? O conselho de Jesus para não andeis ansiosos e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é um bálsamo para a alma. O que você pode fazer hoje para entregar suas ansiedades a Deus e confiar em sua provisão? Em Mateus ele fala sobre não julgar e sobre a porta estreita. Como você aplica esses princípios em seus relacionamentos? Você está construindo sua vida sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus? Permita que as palavras de Jesus transformem seu coração e sua mente, trazendo paz e confiança. Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar das obras de Cristo, mandou 2 dos seus discípulos que lhe perguntassem: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Sim, que fostes ver? Um homem vestido de vestes delicadas. Eis que os que trajam vestes delicadas estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta. Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com saco e com cinza. Todavia, eu vos digo que para Tiro e para Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno, porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Todavia, eu vos digo que para a terra de Sodoma haverá menos rigor no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um sábado. Ele, porém, lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se visseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, perguntaram-lhe, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num sábado ela cair numa cova, a não tomará e a não tirará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por conseguinte, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela se lhe restituiu sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, porém, sabendo isso, retirou-se dali. E seguiu-o uma grande multidão, e ele curou a todos. E mandou-lhes que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Eis aqui o meu servo, que elegi o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo. E ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? E então roubará a sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto? Bom. Ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver de ti algum sinal. Ele, porém, respondendo, disse-lhes:
Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, que desejavam falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse àquele que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas vindo o sol queimou-se, e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu pesadamente dos seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Onde quer que alguém ouve a palavra do reino, e a não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio entre o trigo, e ausentou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Donde tem, pois, o joio? E ele lhes disse: um inimigo fez isso. Meus servos lhe disseram:
Queres, pois, que vamos e o arranquemos? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. De novo, o reino dos céus é semelhante ao negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se ajuntam os bons em cestos, os ruins, porém, deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que, concluindo Jesus essas parábolas, partiu dali, e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Respire profundamente e reflita sobre os convites e as verdades que Jesus nos revelou. Em Mateus, o convite: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é um bálsamo para as almas exaustas. Você tem aceitado esse convite de Jesus? O que significa tomar o jugo de Cristo? As parábolas de Mateus, semeador, joio, mostarda, fermento, tesouro, pérola, rede, nos ensinam sobre a natureza do reino de Deus e a importância de ouvir e compreender. Qual parábola mais ressoa com você hoje e por quê? A oposição dos fariseus em Mateus destaca a tensão entre a religiosidade e o verdadeiro propósito de Deus, misericórdia. Como você garante que sua fé seja genuína e não apenas uma formalidade? Permita que esses ensinamentos de Jesus tragam renovo, discernimento e um profundo descanso para sua alma. Lucas capítulo 1. Visto que muitos encetaram a narração de uma história, das coisas que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que de princípio, viram e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente,
visto eu ter alcançado o perfeito conhecimento de tudo desde o princípio, para vô-lo escrever por sua ordem, ó excelentíssimo Teófilo, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Houve no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo orava fora à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e sobrecaiu-lhe o temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e nunca beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias disse ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo esperava Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido alguma visão no templo. E ele fazia-lhes sinais e ficou mudo. E aconteceu que, cumpridos os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para aniquilar o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, e levantando-se Maria naqueles dias, foi apressadamente à montanha, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar a voz da tua saudação aos meus ouvidos, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva.
Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Com o seu braço agiu poderosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e vazios despediu os ricos. Amparou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E a Isabel se cumpriu o tempo de dar à luz, e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não antes será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E fizeram sinais ao pai dele, para saberem o que queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E imediatamente a sua boca se abriu, e a sua língua se soltou e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Que virá a ser este menino? E a mão do Senhor era com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para usar de misericórdia com nossos pais, e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que nos visitou a aurora lá do alto, para alumiar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que se havia de manifestar a Israel. Lucas capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração.
E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o costume da lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus. E disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e glória do teu povo Israel. E José e sua mãe estavam maravilhados das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, dava graças ao Senhor e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E cumprindo eles tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não achassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes disse. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Respire profundamente e absorva a grandiosidade dos ensinamentos e da história de Jesus. No Sermão da Montanha, Jesus nos chamou a um padrão de vida mais elevado, de amor, perdão e confiança em Deus. Quais são as bem-aventuranças que mais te tocam? Como você pode ser sal da terra e luz do mundo em seu contexto? No convite ao descanso, a promessa de alívio para os cansados e oprimidos ainda é válida hoje. Você tem permitido que Jesus alivie seus fardos? Nas parábolas do reino, as histórias do semeador, do joio, da mostarda e da pérola nos revelam a natureza do reino de Deus. O que o reino significa para você e qual a sua prioridade em sua vida? Na história do nascimento, a humildade e o milagre do nascimento de João Batista e de Jesus são um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. Como a história do Natal traz esperança e alegria ao seu coração, permita que a palavra de Jesus penetre em sua mente e coração, trazendo paz, direção e um profundo senso de descanso e propósito para a sua vida. Nossa jornada pelos Salmos, Isaías, Mateus e Lucas, nos conduziu por um panorama rico da palavra de Deus. Nos Salmos, encontramos um refúgio seguro. Eles nos lembram da proteção divina,
da coragem em face do medo, do poder da oração e da soberania de Deus em meio às adversidades. Cada salmo é um convite a confiar no pastor, no refúgio e na fortaleza da nossa vida. Em Isaías, mergulhamos na consolação profética. Vimos a promessa de restauração para Israel, a esperança em tempos de desespero e a consolação de um Deus que age poderosamente, que não se cansa e que chama seu povo a uma nova vida. As palavras de Isaías são um bálsamo para a alma que busca renovo e direção divina. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, ouvimos a voz do próprio Jesus e testemunhamos o início de sua história. O Sermão da Montanha nos desafia a uma vida de justiça e amor. Seus convites ao descanso trazem alívio às almas cansadas. As parábolas do reino nos revelam as verdades profundas de Deus, e a história do Natal nos enche de admiração pela humildade e pelo poder do nascimento do Salvador. Juntos, esses livros nos fornecem uma base sólida de fé, esperança e amor. Eles nos ensinam a buscar a Deus em tempos de angústia, a confiar em sua fidelidade, a viver de acordo com seus princípios e a encontrar o verdadeiro descanso em seus braços. Que esta meditação tenha sido um tempo de refrigério e edificação para a sua alma, preparando você para um sono tranquilo e uma vida de propósito. Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos pela tua proteção nos Salmos, pela tua esperança em Isaías e pelos ensinamentos de vida em Jesus nos Evangelhos. Ajuda-nos a confiar em ti em todos os momentos, a encontrar nosso descanso em ti e a viver de forma que te glorifique. Que a tua paz inunde nossos corações e nos guarde em ti. Em nome de Jesus, amém. Continue a se alimentar da palavra de Deus. Ela é a fonte inesgotável de força, sabedoria e paz para cada dia. Que a presença de Deus seja sua constante companheira.